Ora então, boa tarde a todos. Sou Jorge Pereira. Estou a falar na qualidade de vogal do Conselho Diretivo da Região Sul dos Engenheiros. Desde já, as boas-vindas a todos, os que já estão ligados nesta sessão, e também ao João Ralho, que nos vai fazer a apresentação deste evento, que igualmente agradeço. Como breve introdução a este evento, dizer que a Ordem dos Engenheiros da Região Sul investe ativamente em formação e na especialização contínua das engenheiras e dos engenheiros. Procuramos devolver aos membros pelo menos 10 vezes o valor anual das cotas, sendo a partilha de conhecimento e a aquisição de novas competências um dos vetores centrais. A tecnologia tem acelerado nos últimos anos, quer no ritmo da evolução, quer no impacto para as pessoas, para as empresas e para a sociedade. A tecnologia blockchain está presente nos alicerces de uma nova realidade legal e financeira. No plano legal, trazendo um enorme aumento de confiança na celebração de contratos, disponibilizando informação pública de forma segura e auditável. No plano financeiro, com o suporte para moedas digitais, a adotar por bancos centrais e que em breve entrarão na vida cotidiana de todos. Novos casos de uso e novas aplicações vão certamente usar esta tecnologia, trilhando um caminho de robustecimento e de adoção generalizada, com enormes benefícios sociais e económicos. Tal como a inteligência artificial, tem uma importância vital no presente e no futuro próximo. Por isso, em nome do Conselho Diretivo da Região Sul, agradeço novamente esta iniciativa da Blockchain Institute of Technology, aqui representada pelo João Carlos Ralho, juntando-se a muitas outras entidades protocoladas recentemente com a Ordem dos Engenheiros da Região Sul. Desejo a todos uma excelente sessão de trabalho e passo então a palavra ao João. Boa tarde. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. É um prazer estar aqui na Ordem dos Engenheiros a fazer esta apresentação sobre blockchain e suas aplicações. Esta apresentação haverá duas partes na apresentação. Uma primeira em que mostrarei os conceitos e alguns exemplos práticos, e uma segunda parte que será um período de perguntas e respostas que deverão colocar através da opção de perguntas e respostas para depois as responder, enfim, se for capaz, não é? E dado isto, eu começaria a fazer a apresentação. Primeiro faço a minha apresentação pessoal. Portanto, eu sou João Ralha, eu sou consultor e formador em gestão desde 1991, sou também o representante em Portugal da BIT, também nos países africanos de língua portuguesa, enfim, já tive a minha própria empresa, fui 4 superiores gerentes, sou também docente na Universidade Lusófona e também já fui na Universidade de Lisboa e na Universidade Católica. Em termos de formação, eu sou da área da gestão, sou licenciado em gestão, depois fiz um MBA e uma pós-graduação em gestão de unidades de saúde, que é uma área muito interessante também, e onde a engenharia também é muito importante, aliás, como em todas, e fiz um doutoramento em gestão no ISCTE, qual acabei em 2012. Para além disso, tenho formação em blockchain e em inteligência artificial, e portanto sou certificado pelo Blockchain Institute of Technology, uma primeira certificação de Certified Blockchain Professional e uma de Senior Blockchain Professional. E também algumas formações em inteligência artificial. Estas coisas de tecnologia só se compreendem estudando, não é? É um aspecto importante. E havendo já, digamos, formas de o fazer, isso torna-se, digamos assim, mais simples comparativamente ao autodidatismo, que por vezes é mais simples, não é? Mas que de facto tem melhores resultados. Bom, entrando diretamente no processo, o Blockchain Institute of Technology é uma empresa norte-americana de Miami e que pretende ser, digamos, um standard em termos da educação em blockchain e certificada, porque é uma educação certificada após, enfim, uma avaliação.
Entrando no tema propriamente dito desta nossa intervenção, portanto, o que é o blockchain? Blockchain, se nós traduzirmos literalmente, e neste caso é possível fazê-lo, é uma cadeia de blocos. E o que é que são esses blocos e como é que eles funcionam? Bom, é uma rede peer-to-peer, ou seja, uma rede em que existem diversos computadores que estão ligados entre si, e o blockchain o que faz, basicamente, é o registro de ativos e de transações em blocos. Portanto, os blocos são constituídos sucessivamente, eh, normalmente ou nomeadamente pelas transações que vão sendo efetuadas, elas vão sendo, digamos, armazenadas em blocos de informação, não é? E o que é que acontece? Há um primeiro bloco que chama o bloco Genesis, que é o inicial, quando é lançado um blockchain, e todos os blockchains são lançados deste modo, e depois tem o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro, e assim sucessivamente. O que é que acontece e que permite, digamos, uma das grandes propriedades do blockchain, que é a imutabilidade? É o facto de todos os blocos estarem ligados entre si. E a alteração num bloco implica a alteração de todos os blocos sucessivamente para a frente. Para além disso, como existe uma rede distribuída em que digamos assim, a informação está distribuída por todos os computadores na rede, quando se altera um bloco, isso implica que tenha que haver o acordo da maioria dos membros da rede para que essa alteração possa existir, não é? Ou subsistir. É por isso que, efetivamente, a fiabilidade do blockchain é muito grande, é impossível, não há impossíveis nesta questão de tecnologia, mas é extraordinariamente improvável que se consiga alterar dados já registados em blocos sem o acordo dos membros da rede. E este é um aspecto muito, muito relevante e que a mim me fazia um bocado de confusão no início, que esta é uma comunidade, digamos assim, em que não existe um patrão. E é claro que há blockchains públicos, não é? Em que se aplica esta situação, e depois há os blockchains privados, onde as coisas funcionam de outra maneira. Mas nos blockchains públicos, o que existe é uma comunidade. É uma comunidade e que toma as suas decisões por consenso. Isso já vamos ver mais à frente. E, portanto, é uma primeira perspectiva, uma rede de computador a computador, peer-to-peer. A história, a história das transações é armazenada em blocos de informação e que constituem uma cadeia ligada por criptografia. E, portanto, a criptografia é um dos elementos fundamentais. Um pouco de história. O primeiro blockchain foi lançado no início do ano 2009. E o primeiro blockchain foi o que lançou a famosa Bitcoin. Portanto, foi o primeiro exemplo prático de blockchain, que na prática é um conjunto de tecnologias que foram utilizadas para uma determinada finalidade. E existe em cada blockchain aquilo que se chama white paper. Neste caso, o título era a Peer-to-Peer Electronic System, ou seja, o que se pretendia era fazer uma moeda digital, que já se tinha tentado anteriormente, mas não se tinha conseguido devido à questão do double spend. Que, enfim, hoje não vamos entrar em detalhes, mas é isso que, digamos, a tecnologia blockchain permite eliminar essa questão de não haver duplicação. Ou seja, dentro do blockchain, todas as transações estão armazenadas e, portanto, quando uma pessoa faz uma transação, por exemplo, imaginemos que é Bitcoin, se eu quero enviar uma moeda de Bitcoin para a pessoa, eu sou a pessoa A, quero enviar para a pessoa B, eu tenho que ter essa Bitcoin para poder enviar. E, portanto, é isso que depois a rede vai verificar e certificar. E é por isso que, efetivamente, tem um grande potencial em termos de controle da informação e de a informação ser fiável, portanto, não poder ser mudada.
Uma outra definição que, por um colega nosso, engenheiro Paulo Cardoso do Amaral, que é professor católica aqui em Lisboa, e, portanto, ele define, é um sistema criptográfico distribuído, portanto, criptográfico que emprega a criptografia para proteger, digamos, toda a informação, e, por um lado, por outro lado, para as chaves públicas e privadas que são utilizadas nas transações, e de facto tem como vantagem não depender de nenhuma entidade em particular, eh, mas garantindo, através dos computadores que estão na rede, a execução e a autoexecução da transação para todos os membros do ecossistema. Portanto, trata-se, cada blockchain é um ecossistema. Só por, continuando a história, a primeira transação foi em 2009, foi uma Pisa por 10 mil bitcoins. O valor atual seriam, na altura, a Bitcoin valia quase nada, não é? Quando foi lançada, o valor atual para uma cotação de uma Bitcoin de 30 mil dólares, que neste momento está um bocadinho mais baixa, seriam 300 milhões de dólares hoje em dia, mas obviamente o passado passou e já não pode ser algo. Recapitulando, então, as quatro componentes de um blockchain, uma rede peer-to-peer, portanto, PCs ligados em rede através da internet, a utilização da criptografia para fazer precisamente a ligação entre os blocos e as assinaturas digitais, ou seja, existe uma chave pública e uma chave privada. Se eu quero enviar uma Bitcoin para alguém, esse alguém tem que me dar a sua chave pública para que eu possa endereçar diretamente. E depois existem os algoritmos de consenso, que ao fim e ao cabo são o que fazem a validação das transações e a validação dos blocos. Da Bitcoin é o Proof of Work, mas existem outros como Proof of Stake, que é atualmente utilizado na Ethereum, e existem muitos outros algoritmos de consenso, e a questão é de ver quais são os mais eficientes. E depois existe sempre, para cada blockchain, uma moeda, uma coin, um token, que no fundo tem a ver com a adoção pelo mercado, porque obviamente cada blockchain tem uma determinada finalidade, o tal white paper define a finalidade que ele tem, e eu vou-vos dar alguns exemplos precisamente sobre isso. E portanto, quatro componentes: a rede, que permite transações diretamente entre os membros da rede, ou seja, permite evitar os intermediários. A questão da criptografia, é por isso que se chamam criptomoedas ou criptoativos, porque estão, digamos, validados através de algoritmos de criptografia, os algoritmos de consenso que fazem a validação das transações, e os incentivos, que no fundo é a coin que permite, digamos, pagar os serviços dos mineiros, não é, das pessoas que estão na rede a validar as transações. E, portanto, quais são as aplicações que tem blockchain? A mais conhecida, de facto, são as criptomoedas. Fala-se muito de criptomoedas e, de facto, existem diversas, existem milhares de criptomoedas. Qualquer pessoa, inclusivamente, pode pode fazer uma criptomoeda. A questão é saber se terá alguma validade. E, portanto, existe a Bitcoin, Ethereum, a Tether, que é uma stablecoin, que eu explicarei, BNB, o Ripple, o SD Coin e uma nova stablecoin lançada pela PayPal relativamente. Depois das criptomoedas, nós temos as plataformas. O que são as plataformas? São também blockchain, não é? Redes blockchain, sobre as quais correm decentralized apps, portanto, aplicações com um determinado fim, com um determinado tipo de benefícios, e os smart contracts, portanto, os contratos inteligentes, que eu também já explicarei o que é. Nós temos diversas: Ethereum, Neo, Icon, Solana, Cardano, Polkadot, cada uma delas oferecendo um conjunto de serviços específicos de, digamos assim, de valor acrescentado. Se não tiverem valor acrescentado, rapidamente desaparece. Depois existem o que chamam os utility tokens, portanto, que são, por exemplo, o Augur, que é uma plataforma para apostas, o Augur, e a Network Golem, que utiliza recursos de computador, ou seja, permite utilizar memória ou capacidade de processamento de computadores que estejam disponíveis, e com uma remuneração consequente. E, portanto, aí está o valor acrescentado. Depois, outros tokens que não têm uma tradução em português,
podemos trazer por fichas, mas não é bem. Neste caso, commodity tokens que têm a ver com commodities ou com ativos, como por exemplo as emissões, a redução de emissões, que temos o CarbonX, que tem a ver efetivamente plataforma de blockchain, que tem a ver com a redução de emissões, o Veridium, que é uma plataforma de autenticação, no fundo faz autenticação de, de ativos, de pessoas, etc. Depois temos os NFTs. NFTs significa Non-Fungible Token, portanto é um certificado digital de autenticidade. E eu aqui existem os famosos CryptoKitties, que é, digamos, uma coleção de gatos que são, digamos, imagens digitais, cada uma delas com um certificado de autenticidade, e temos aqui um exemplo que é o Blockbar. O que é o Blockbar? O Blockbar é uma iniciativa em blockchain em que, através de NFTs, digamos, representados ativos, neste caso físicos. O NFT pode representar um ativo digital, mas pode representar um ativo fixo. E neste caso, por exemplo, esta empresa, Blockbar, é especializada em bebidas, não é? E, por exemplo, tem agora um Glenfiddich de 30 anos de idade, não é? E que tem uma edição limitada. E, portanto, é emitido um NFT, um certificado digital, que vai, no fundo, é um certificado de autenticidade e de propriedade. Não é? A pessoa que o comprar, depois pode vendê-lo, pode transacioná-lo, não é? N vezes. E depois dizem assim, então, mas e para que é que depois isto serve? Bom, a última pessoa que for proprietária desse certificado tem direito a beber a garrafa, não é? Mas se quiser beber a garrafa, tem que eliminar o certificado, não é? E é assim que funciona, e funciona com ativos físicos, como é este caso, mas funciona também com ativos digitais. Portanto, e este é um exemplo, eu darei outros exemplos. Depois temos aquilo que se chamam o criptofiat, ou seja, as moedas digitais dos bancos centrais. A China está a desenvolver essa moeda, o yuan digital, e existe a perspectiva de outros países também desenvolverem a sua moeda digital. Bom, o que significaria que deixaria de haver dinheiro em papel. Enfim, que na prática já existe pouco, mas deixaria mesmo de existir. Portanto, essa outra aplicação da tecnologia blockchain. Outro aspecto muito interessante é o controle da rede de abastecimento. E, portanto, existem exemplos interessantes da Walmart e da Bumblebee que eu vos mostrei mais à frente. Finalmente, temos o metaverso, que é, digamos, uma mistura de realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, e depois também tem o blockchain que permite fazer transações dentro dos metaversos. E também darei alguns exemplos seguidamente. Só um outro pormenor. Eu depois, a aplicação, a apresentação, eu facultarei à Ordem, à Região Sul, que poderá distribuí-la pelos seus membros. Portanto, ficarão com acesso a toda esta informação e aos links que depois poderão ver. Eu, por uma questão de tempo, não os irei mostrar todos. O que é que o BIT desenvolveu? O BIT desenvolveu um conjunto de facto, para perceber blockchain e suas aplicações, é útil que as pessoas aprendam. E hoje em dia a melhor maneira de aprender é aprender digitalmente, a pessoa no seu próprio tempo livre, em que pode coordenar, aprender, por exemplo, os fundamentos de blockchain, de Bitcoin, os fundamentos das criptomoedas, como é que se aplicam nos negócios, as transações, as utilizações do blockchain para além das criptomoedas, os fundamentos dos non-fungible tokens, depois, mais dentro também da maneira como se podem programar os não como se podem criar, ao fim e ao cabo,
os non-fungible tokens e como se podem criar novos tokens, os contratos inteligentes, os smart contracts, que explicarei a seguir, o blockchain na cadeia, na gestão da cadeia de conhecimento e depois a questão do método. Enfim, eu vou avançando de uma forma relativamente rápida para vos dar uma visão, digamos assim, à vol do azul, por assim dizer. No fundo é despertar a ideia aqui, é despertar o interesse pela utilização prática desta tecnologia e das suas aplicações nas empresas. O que é uma criptomoeda? Definição. Portanto, é um ativo digital que pode ser usado para trocar valor entre diferentes pessoas ou entidades. E utiliza a criptografia para de facto garantir que a transferência e a criação de novas unidades dessa criptomoeda são feitos de uma forma adequada e de acordo com as regras que presidiram, digamos, ao seu lançamento. Só para terem uma ideia, o total mercado das criptomoedas era, recentemente, 29 de agosto, 1,05T, os americanos chamam de trillion, mas para nós é 1 milhão de milhões, digamos assim, de dólares. E deste valor total do mercado das criptomoedas, cerca de 48% é Bitcoin. Portanto, a Bitcoin, de facto, tem um peso muito significativo em termos do valor de mercado das criptomoedas. A mais valiosa é Bitcoin, depois é Ethereum, depois uma outra que é o Cardano, que é de facto outra criptomoeda. Só para dar, em termos comparativos, vem aqui 1,05T, trillion, os americanos chamam de trillion, para nós são bilhões, 1 milhão de milhões de dólares, só para contextualizar. Em termos das empresas cotadas a nível internacional, a mais valiosa é a Apple. A Apple vale 3 vezes todo o mercado das criptomoedas. A Microsoft vale 2 vezes e meia, a Saudi Aramco, a petrolífera da Arábia Saudita, vale 2,2 vezes, a Google, Alphabet, a empresa que é dona da Google, vale 1,6 vezes e a Amazon vale 1,3. Enfim, só para contextualizar e dizer que, de facto, o mercado das criptomoedas é um mercado relativamente pequeno face aos valores em termos de ativos financeiros, digamos assim, em termos internacionais. E não estamos aqui a contar com outras aplicações como derivativos, futuros, etc. Um outro exemplo, e este é relativamente recente, o PayPal, que é digamos, uma grande empresa financeira, que já funciona há vários anos e que foi fundada, um dos fundadores foi o famoso Elon Musk, e que está cotada e tem um volume brutal de transações a nível mundial, lançou agora, de facto, uma stablecoin, que é uma criptomoeda, mas é uma criptomoeda que tem um valor, digamos, indexado, neste caso, ao dólar. E para que é que servem estas stablecoins? Como não têm flutuações de valor, como têm as criptomoedas. As criptomoedas têm, de facto, flutuações de valor, permite desenvolver as transações digitais de uma forma muito mais prática, simples e com custos muito mais baixos, porque é isso que está em causa, é ter soluções que permitam oferecer poupanças em termos do funcionamento das diferentes opções de mercado. O que é um smart contract? Portanto, o smart contract, o exemplo que se costuma dar, comparando com a prática, é como aquelas máquinas de venda de tabaco ou venda de bebidas que existem nos aeroportos, que existem nas faculdades, que existiam, agora já não existem algumas, mas, portanto, as vending machines digamos, o exemplo. Nós temos uma série de produtos, metemos as moedas, selecionamos o produto e aquilo dá-nos automaticamente o produto que nós selecionamos. O smart contract é exatamente isso. É um instrumento digital que está, digamos, residente no blockchain e que permite fazer transações sem que haja
de facto, intervenção humana. Portanto, são protocolos informáticos, não é? Que funcionam como contratos e pode funcionar autonomamente, não é? Sem uma terceira parte necessária para verificar se o contrato foi executado ou não. E isto é extremamente relevante num conjunto de aplicações que funcionam, por exemplo, a Ethereum, etc., ou NFTs. O que é um token digital? É um ativo digital, não é? Que representa alguma coisa, como os NFTs, por exemplo. E são alguns exemplos que podem ser representados por um token digital, são, digamos, ações, securities, portanto, são ações, obrigações, digamos, ativos financeiros, pontos de lealdade e ativos do mundo real, como a garrafa de whisky que vos mostrei anteriormente. E, portanto, um smart contract ligado a um token é um contrato inteligente que está construído sobre uma plataforma como a Ethereum que lhe permite, digamos, funcionar de uma forma rápida, eficiente, não é? E com custos relativamente reduzidos. Portanto, todas as aplicações funcionam em plataformas de blockchain. Portanto, os tokens que são, digamos, criados podem ser transacionados na internet através daquilo que se chamam as exchanges. Um exemplo, isto aqui é para a maioria dos portugueses, não é? O Sport Lisboa e Benfica lançou há pouco tempo um fan token. O que é um fan token? É, digamos, é um certificado digital que foi lançado, que tem uma cotação e que permite, digamos assim, um conjunto de benefícios que os sócios que as pessoas que os comprarem, não têm que ser necessariamente sócios do Benfica, dependendo, digamos, do contexto, que permite juntar-se a uma comunidade de fãs, votar em sondagens oficiais do clube, desbloquear prémios VIP, ter acesso a promoções e merchandising, participar em jogos, enfim, podem ver isto, e aqui temos o Simão Sabrosa, não é? Pode-se até, com base nesses fan tokens, ter a possibilidade de encontrar, digamos, antigas vedetas, não é? Pessoas que foram grandes jogadores, não é? E que estão ligados, digamos, ao Sport do Benfica. O Futebol Clube de Porto também tem um fan token, aliás, com muitos clubes hoje em dia a nível internacional. Vou-vos mostrar agora um exemplo de alguns casos de sucesso na aplicação de blockchain. Este é um vídeo de um dos cursos do BIT, e eu vou-vos mostrar aqui o exemplo concreto. E, portanto, isto é, digamos, um módulo que tem o curso, e está em inglês, não é? Está em inglês. So I'm going to be sharing with you 5 success cases. These are real success cases that have been implemented with real results. Number 5, supply chain management. In a high-profile success case for blockchain, Walmart was able to establish a blockchain. Eu vou explicar isto rapidamente. Portanto, foi aplicado pelo Walmart. O Walmart é a maior rede de supermercados a nível mundial. De facto, no fundo, aqui o que se pretendia é fazer food tracking, ou seja, neste caso, produtos com a China, produtos baseados em porco, carne de porco, não é? E com esta solução em blockchain consegue-se muito mais rapidamente fazer a rastreabilidade, digamos assim, a rastreabilidade de todos os lotes produzidos. Isto, portanto, é apenas um exemplo. Outro exemplo, e, portanto, no fundo, em parceria com a IBM, fazer a rastreabilidade de produtos de carne de porco na China, reduz o tempo que leva a fazer essa rastreabilidade de dias para minutos. Está calculado que 1% de redução em doenças causadas por infecções em carnes podem ascender a cerca de
bilhões de dólares e por ano nos Estados Unidos 48 milhões de pessoas ficam doentes, o que é muito, é um número significativo. Pessoas que ficam doentes por esse exemplo, por intoxicações alimentares. Outro exemplo é os bancos australianos ANZ e Westpac, que no fundo o que fizeram foi a digitalização de garantias de empréstimos comerciais, não é? E portanto, como está num blockchain, são imutáveis, não existe alteração, é facilmente rastreado. Depois, mais outro exemplo, só vou dar aqui mais um exemplo. A Maersk é uma das maiores transportadoras marítimas a nível mundial e desenvolveu em parceria com a Microsoft, digamos, uma solução para ter num blockchain os seguros dos embarques dos produtos, e em 20 semanas fizeram a prova de conceito e consegue-se fazer, de facto, auditorias na cadeia de abastecimento, neste caso, em termos dos seguros de embarque. E aumenta, de facto, a resistência digamos, a possíveis alterações. Finalmente, o número 1 é um processo de ajuda humanitária na Síria, em que usou no Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas, que usou a Ethereum para ajudar, no fundo, controlar a distribuição de alimentação aos refugiados sírios e aumentar a transparência do processo. E, portanto, aqui tem vários exemplos práticos, não é? Que depois poderão ver mais em detalhe. Um outro aspecto prático no fundo, fazer a rastreabilidade de uma lata de atum, não é? E vamos ver aqui o fecheiro, digamos, a apresentação. I'm going to go right now through an example of blockchain tracing of tuna. Now, the product I'm going to show you right now is offered by a company called Bumblebee Seafoods. And if you go to the Bumblebee Seafoods website, you'll find that there's an option that specifically allows you to trace my catch. Now, the way it says trace my catch is because it's not just about tuna, although I am going to be showing you the tuna product, but you can trace other products. So, for instance, you can... Eu peço desculpa se está a ver eu pelo menos aqui sim, não sei se sentem, eu peço desculpa por haver aqui algum eco, mas enfim, são limitações. You can trace tuna, you can trace salmon, you can trace sardines. Let's focus specifically just on tuna. And for the purposes of this video, I'm actually going to show you 4 specific products that are actually traceable on blockchain. The way that you can do that is what they call the CAN code. Now, the CAN code is the code for the one can or specific product that you're actually buying. For the purposes of this lesson, I'm actually going to go through 4 different products, and I'm going to use 4 different CAN codes. And you're going to see the products, each individual one, what's inside each one of the products. So the first product I'm going to show you is the Bumblebee. Nós não vamos ver todos os 4 produtos, vamos ver Bumblebee Chunk White Albacore. Só para efeito de apresentação do conceito, digamos, e é no fundo o controle da supply chain. In water. And this can of tuna has its own unique code on the bottom. What's incredible is that each can of this specific product has a different code on the bottom. And I actually searched across multiple cans to find out the contents of each one of the cans, and I chose this one can because I liked it best. So notice the kind of visibility and transparency you have for each one of them. So let's actually use this one first. And the way that I'm going to do that is I'm actually going to copy the code that's inside that, and I've actually copied it, and I'm just going to paste it. Na prática, cada lata de atum tem código único, e esse código único, quando digamos, utilizado no site do fornecedor do produto, permite-nos ver todo o caminho que esse produto teve, desde a pesca do atum
até à prateleira do supermercado. É esta, digamos assim, a vantagem deste This is the tipo code de that's actually aplicação. inside this is the code that's actually on the bottom of the can. And what you find now is the information for this specific can and what's inside it. So looking inside, you find that the species is albacore, just like it says in the can. And you find the fishery location is South Pacific Ocean albacore stock. And when you look at the South Pacific Ocean, you can also find out which type of method was used to fish it. And you can go as far deep as actually the vessel that actually was the vessel involved in catching the tuna in here. Now, I did it across several cans, and there were different vessels involved. This one can has actually this specific vessel, the Shenyang 88. Now, if we go across down, you can actually find out where the cannery was to actually produce and pack this one can, and it was actually in the United States. Now, let's go to a different. Enfim, dou apenas este exemplo em que permite, na prática, rastrear e, portanto, o próprio consumidor fica a saber qual foi a origem, qual foi o barco que pescou, onde é que foi feita a transformação, todo o percurso que um produto fez, digamos, até chegar ao consumidor. E, portanto, essa é uma garantia muito grande hoje em dia, até por questões ambientais, não é? Até se pode ver qual foi, digamos, o local onde foi pescado, depois para onde foi, o caminho que levou, não é? E isso pode nos dar uma ideia muito concreta de como é que as coisas, digamos assim, funcionam. E, portanto, tem aqui esse exemplo. Outro exemplo prático é o exemplo do metaverso, não é? O metaverso é, como já vos disse antes, uma fusão, por assim dizer, de várias tecnologias, a realidade virtual, a realidade aumentada, a inteligência artificial, aquilo que hoje em dia chamamos de Web3 e também blockchain. O que é que o blockchain permite? O blockchain permite fazer as transações, portanto, permite transacionar valor entre diferentes pessoas. E, portanto, aqui temos a Eveland, que é um sistema que tem aqui, digamos assim, uma apresentação. Presenting Eveland, the business metaverse with real-life applications. Eveland is a virtual reality platform which aims to be the largest virtual events and business network on the metaverse. We are deploying 10,000 virtual event venues. Each venue is an NFT that Eveland users can purchase using the Eve utility token. Our virtual reality platform enables organizations and their people to create and attend trade shows, conferences, and other events from the palm of their hands. Around each venue, clients will be able to build their virtual headquarters in a safe and secure environment. Meanwhile, the Eveland Foundation will use the Eve tokens to incentivize users to participate in its environment initiatives around the globe. The Eveland economy will expand as users purchase and grow their event venues and companies build their virtual headquarters. Welcome to Eveland, the business metaverse. Eu agora vou ter que tirar aqui esta barra. Ok? E, portanto, continuando. Aqui temos o exemplo do metaverso. Outro exemplo prático é de facto a utilização do metaverso, que implica também. As pessoas não estão fisicamente nos lugares, elas reúnem-se virtualmente, não é? Mas de uma forma muito diferente desta conferência, não é? Desta apresentação, em que, de facto, vou-vos dar uma perspectiva, e este é um exemplo da Meta. É o próprio aqui temos Mark Zuckerberg, o próprio Mark Zuckerberg, que está a comentar este caso.
As the world has been evolving and technology has been progressing, people have gotten used to working from home. Many people do not go to the office, but rather telecommute and work remotely from their homes. As the metaverse steps into the conversation, there are many other opportunities for you to be able to work remotely more efficiently. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day, all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space. Na prática, enfim, eu teria muitos exemplos para vos mostrar, não é? Mas, enfim, o tempo é limitado. Mas é, no fundo, para vos abrir, digamos assim, o interesse por este tipo de tecnologias e, digamos, o modo como elas virão, mais tarde ou mais cedo, a mudar a maneira como as empresas se desenvolvem. Um exemplo de integração, o Web3 são várias tecnologias, não é? Temos a tecnologia blockchain, temos os NFTs, que temos o metaverso, não é? E este é o Futebol Clube de Barcelona que assegurou um investimento de 132 milhões de dólares em NFTs, não é? Para desenvolver a estratégia digital de integração Web3 do Futebol Clube de Barcelona. E, portanto, de facto, utiliza uma série de tecnologias que vai permitir alargar significativamente a oferta de um conjunto de produtos, não é? De um conjunto de produtos digitais que vão permitir aos simpatizantes e aos sócios um conjunto diferenciado de oportunidades em termos de futuro. Portanto, o grande quadro do blockchain, normalmente o que se fala quando se fala de blockchain é de criptomoedas, de Bitcoin e de NFTs. São, digamos, as aplicações mais conhecidas de blockchain. Mas a verdade é que está cada vez mais a entrar, por exemplo, na área da administração pública. O governo português já está a utilizar algumas, ou digamos, a desenvolver alguns projetos pilotos nessa área. O Web3, que de facto é, digamos, a conjugação de diversas tecnologias, sendo o blockchain uma delas, na parte de logística e cadeia de abastecimento, na banca, não é? Por exemplo, stablecoins já são muito utilizadas na banca. JP Morgan tem uma stablecoin própria, na área financeira, agora PayPal. Na área da saúde, há vários projetos na área da saúde baseados em blockchain, ou que, digamos, utilizam blockchain como um dos seus pilares. E depois temos outras áreas, como a computação descentralizada, os contratos inteligentes, os mais smart contracts, a gestão na cloud e as apps, que são as decentralized apps, portanto são aplicações que permitem desenvolver um conjunto enorme de alternativas em termos concretos que permitem trazer benefícios a quem as utiliza. Um aspecto muito interessante, e agora já ligado com a inteligência artificial tem um problema, que é entre outros, não é? Mas que é, de facto, a garantia da fiabilidade dos dados que são utilizados, não é? E de facto, este é um artigo da Forbes, pelo Bernard Mark, que é, digamos, uma espécie de guru,
E, de facto, o que ele diz neste novo mundo do Web3, não é? Inteligência artificial, realidade virtual, etc., blockchain, digamos, a proveniência ou, digamos, a base da informação torna-se muito importante. Saber a origem da informação pode ser a única maneira de garantir que ela é válida, não é? E isto pode dar origem a um conjunto de novos intermediários digitais ou digamos assim, brokers de confiança, ou seja, que permitem dar confiança aos dados e que se especializam em verificar a autenticidade dos conteúdos. E aqui, de facto, o blockchain pode ser uma solução nesta manutenção da confiança relativamente à origem dos dados, não é? E, por exemplo, está aqui um exemplo, o futuro, onde qualquer artigo ou foto, não é? Digamos, garantido a sua, digamos, facto de ser única com uma marca digital verificada num blockchain, não é? Por exemplo, pode ser um certificado de habilitações, pode ser uma certidão de nascimento, enfim, pode ser um registro de propriedade, N possíveis informações que podem ser usadas para garantir e também garantir a diferença entre conteúdos genuínos e conteúdos gerados por inteligência artificial. Portanto, é mais uma possível aplicação do blockchain. O que é que nós estamos a fazer? E, portanto, como vos dizia no início, estas tecnologias têm que ser aprendidas. Para se tirar partido delas é necessário que a pessoa faça formação. Enfim, foi o que eu fiz, não é? Eu sou um bom exemplo disso. Portanto, estamos a desenvolver, já foi desenvolvido e está a ser apresentado uma pós-graduação em blockchain e inteligência artificial, que é uma colaboração entre a Universidade Lusófona e o BIT, e que de facto também trará condições favoráveis para os membros da Ordem dos Engenheiros da Região Sul que estejam interessados em frequentar esta pós-graduação e em desenvolver, digamos, os seus conhecimentos numa área, numa perspectiva mais integrada. Essa pós-graduação tem uma parte teórica sobre blockchain e inteligência artificial e depois tem uma parte prática que envolve, digamos, a utilização de cursos específicos do BIT, blockchain e Bitcoin, os fundamentos do blockchain e Bitcoin, o blockchain em termos avançados, os NFTs, os Non-Fungible Tokens e também a inteligência artificial generativa. Relativamente aos cursos de blockchain que vos mostrei inicialmente, existe um protocolo de acordo com a Ordem dos Engenheiros da Região Sul, em que há uma das vantagens desse protocolo é haver um desconto de 20%. Mas nós queremos, enfim, fomentar a utilização desta plataforma para fazer cursos, que são cursos que a pessoa vai gerindo da maneira que tem vários módulos, não é? Cada curso tem vários módulos, e depois vai sendo feita uma avaliação dos diferentes módulos, e no final a pessoa tem um certificado. Mas a frequência destes cursos, como eles são digitais, está de acordo com as conveniências e as disponibilidades. As pessoas gerem o seu tempo e podem fazer com a sua maior conveniência. E, portanto, a oferta promocional será, em vez de 20% de desconto, e durante um período limitado, não é? A partir da manhã, e será válida por 30 dias, 50% de desconto sobre o preço base. E será válida até 12 de outubro, não é? E, portanto, os cursos depois podem ser feitos quando as pessoas quiserem. Portanto, não tem uma validade, um prazo de validade, digamos assim, para se concluir os cursos. O que às vezes não é bom, não é? Mas enfim, é essa a perspectiva. Bom, e aqui chegados, temos um período de perguntas e respostas, porque não é através de chat, é através da opção perguntas e respostas, não é? É a opção perguntas e respostas, que eu vou interromper aqui o compartilhamento, não é? E portanto, estou à vossa disposição para colocarem
as perguntas que entenderem adequadas, não é? Que eu tentarei responder da forma que souber, não é? E agora está aqui o sol a bater-me diretamente, e enfim, e aguardo as vossas questões. Portanto, utilizam, para colocar as questões, utilizam a opção Q&A. É? Ok. Tenho aqui a Nídia que vem auxiliar nesta. Muito obrigado. Estava brilhante, mas estava a esconder-me na sombra. Bom, tenho aqui uma primeira pergunta que agradeço, do Olivia Carneiro, que pergunta se eu pretender um smart contract, como devo começar? Bom, primeiro tem que saber o que é um smart contract, como é que se pode programar um smart contract e onde é que ele pode funcionar, não é? Portanto, estas coisas não são de maneira nenhuma evidentes, e portanto tem que haver de facto uma formação específica para conseguir fazer ou desenvolver esse smart contract. Normalmente, eles são programados informaticamente e são a partir de aplicações que já existem, mas é preciso aprender. José Paiva, mineração, muito obrigado, Olivia Carneiro. Agora uma questão do José Paiva. Mineração é atividade de qualquer blockchain ou exclusiva das moedas digitais? Para que serve? Bom, como vos disse, todos os blockchain funcionam numa rede. O que é que a rede faz? A rede verifica as transações que vão sendo efetuadas. Portanto, a mineração é a atividade que faz essa verificação e que permite criar os blocos. Cada bloco, por exemplo, do Bitcoin, 10 em 10 minutos. E há outros blockchain que são bastante mais rápidos. Portanto, não é exclusivo das moedas digitais. Qualquer blockchain, no fundo, tem que ter uma rede que permita validar as transações. Agora, essa rede pode ser pública ou pode ser privada. No caso do Walmart, não é? E do supply chain, são redes privadas, onde só acedem, ao fim e ao cabo, e no caso, por exemplo, do Walmart, Walmart e todos os seus fornecedores. E, portanto, nesse aspecto, existe também a rede, mas é utilizada de maneira diferente. Eu espero responder o melhor possível às questões. Uma outra pergunta de Amaury Júnior. No caso da empresa responsável pela geração do bloco Genesis, de posse desse código, é possível alterar posteriormente a informação dos outros blocos a um bloco no meio da cadeia? Bom, se sim, qual a diferença sobre uma base de dados restrita com criptografia? Bom, a questão aqui é que cada bloco tem ligação com o bloco imediatamente anterior. Portanto, de certa maneira, os blocos vão sendo construídos, digamos assim, um em cima dos outros. E quando se altera um aqui em baixo, altera todos os que estão por cima. E se tiverem muitos, não é? Se for muito rápido, torna-se de facto inviável, não é? E, portanto, o bloco de Genesis é o primeiro, não é? E não tem qualquer influência a não ser no número 1, digamos, o bloco de Genesis é o 0, por assim dizer, e a única ligação que tem é com o bloco 1. O bloco 1 está ligado com o 2 com o 3 e assim sucessivamente. E é isso que permite a grande fiabilidade e a imutabilidade dos, digamos, da cadeia de blocos ou do blockchain, através dos processos criptográficos. Participante anónimo, na sua opinião, qual é a melhor criptomoeda para investir? Obviamente que não é essa a minha função, e portanto, mas devo dizer algo. Quem quiser investir em criptomoedas, o que deve fazer é informar-se das diferentes opções que existem, das diferentes funções que cada uma serve, de conhecer, digamos assim, o white paper, ou seja, as regras que essa blockchain ou que essa criptomoeda existe ou defende,
E então, digamos, só nessa perspectiva é que faz sentido fazer investimentos, mas que sejam investimentos que sejam feitos numa base de conhecimento. Portanto, desse ponto de vista, é muito relevante as pessoas saberem como funciona o blockchain, como funcionam as criptomoedas. Portanto, esses são aspectos fundamentais, e mais uma vez vos digo que de facto a formação é fundamental. Perguntar o seguinte: eu não tive a oportunidade de assistir desde o início, mas gostaria de não. Uma das questões que se fala de blockchain é os elevados consumos energéticos. Considera isso um inconveniente? Existem alternativas viáveis com menor consumo de energia? De facto, um dos algoritmos de validação dos novos blocos é o Proof of Work, que é utilizado no Bitcoin. E o que é que esse algoritmo faz? É necessário uma grande capacidade computacional para resolver esse algoritmo, para produzir uma solução criptográfica que vá ser aceite pela rede. E isso efetivamente consome muita energia. Já existem, contudo, outros mecanismos de consenso, né, que é o que está em causa, que são muito menores consumidores de energia. Por exemplo, o que está no blockchain Ethereum, que se chama Proof of Stake, já não tem consumos de energia praticamente. Portanto, eles migraram de um sistema que era altamente consumidor de energia para um outro sistema que efetivamente praticamente não consome energia. E provavelmente no futuro os diversos blockchain irão optar por fazer a mudança para esse tipo de algoritmos de validação que efetivamente não consomem tanta energia, portanto, no fundo é um custo adicional que tem que ser suportado pela rede que forma o blockchain. TAC, do ponto de vista legal, atualmente como são geridas as disputas e litígios no blockchain? Olha bem, uma excelente questão também como as anteriores. Do ponto de vista legal, existe já a legislação em termos da União Europeia, que é o MiCA, que é um sistema que tem a ver com as criptomoedas, mas efetivamente está em curso em vários países e eventualmente a nível internacional o desenvolvimento de legislação que vai, no fundo, arbitrar as disputas e litígios no blockchain. Devo dizer, por exemplo, uma das maiores exchanges a nível mundial é a Coinbase, e a Coinbase é uma empresa cotada em bolsa nos Estados Unidos, no Nasdaq. Portanto, é uma empresa que está sujeita a um conjunto de controles legais que já lhe permitem, efetivamente, regular disputas dentro daquilo que é a atividade da Coinbase. Em termos práticos, está a ser desenvolvida pela União Europeia, pelos Estados Unidos, por organizações internacionais, a regulamentação para, digamos, regular litígios e disputas no blockchain. A verdade é esta, e sabem, sendo engenheiros, não é? Obviamente que a tecnologia está sempre à frente da legislação, e que à medida que a tecnologia vai sendo desenvolvida é que vai sendo em paralelo, ou digamos não em paralelo, mas vai ser na sua sequência, vai ser desenvolvida a legislação que vai, ao fim e ao cabo, prevenir problemas e permitir resolver problemas que venham a ser criados. Depois, Nelson Lourenço. No ambiente empresarial mais internacional, parece-me ainda difícil uma empresa identificar a necessidade de benefícios deste tipo de tecnologia. Como vê a massificação ou não da mesma? Nelson Lourenço. Muito boa questão. A verdade é esta, de facto. As novas tecnologias normalmente são aplicadas pelas entidades, ou que são inovadoras, não é? E a engenharia tem um papel fundamental. Que são inovadoras ou que estão a lançar novas aplicações nesta área de blockchain e que efetivamente serão sempre as empresas mais informadas, as empresas mais desenvolvidas, chamamos as empresas de ponta, que irão fazer uma primeira adoção destas tecnologias
E evidentemente que as empresas mais tradicionais terão maior dificuldade e ficarão, digamos, a aguardar por oportunidades concretas de desenvolver esta tecnologia, mas como estão a ver em Portugal e a nível de clubes desportivos, não é? O Sporting do Benfica, o Futebol Clube do Porto e já outros clubes, por exemplo, é apenas um exemplo, a Casa da Moeda, por exemplo, também desenvolveu NFTs, estão neste momento a desenvolver aplicações a nível governamental também, existe aliás um projeto blockchain a nível do PRR, tem uma dotação total de 78 milhões de euros e que vai servir para desenvolver aplicações nesta área por entidades sediadas em Portugal, não é? Portanto, são valores que são destinados a desenvolver as aplicações desta tecnologia em casos práticos e concretos. Evidentemente, serão as empresas inovadoras as primeiras a adotar estas técnicas. Em relação a Pedro Almeida, em relação à rede peer-to-peer da blockchain, existem alguns requisitos mínimos de recurso hardware das máquinas ligadas em rede. E de que forma é gerido este processamento de máquina? Não sei se existe uma máquina mais rápida, será que oculta a restante? Bom, de facto, quando se trata de processamento de algoritmos, existem máquinas especializadas nessa área, com processadores especializados chamados ASIC, que efetivamente têm uma capacidade de processamento bem mais rápida. Qualquer pessoa pode ser mineradora, existem programas específicos. Qualquer pessoa, são públicos, não é? Dos blockchains são públicos, e que permite a qualquer pessoa aceder a ser mineração, a fazer mineração. O que pode fazer é integrar um dos grandes pools que existem, não é? Da maneira mais eficaz. Portanto, existem máquinas específicas para fazer a mineração na rede peer-to-peer, e sim, de facto, existem entidades com uma certa dimensão que têm os recursos necessários para poder, digamos, mais rapidamente resolver o algoritmo e criar os novos blocos e resolver e receber a recompensa. Atualmente, no caso do blockchain, são 6,25 bitcoins, mais as FIIs das diversas transações que estão incluídas em cada um desses blocos. Se considerarmos 30 mil dólares, portanto serão ou 25 mil dólares, neste caso, que é a cotação atual, serão cerca de 150 mil dólares por cada bloco, que é, digamos, validado. E são validados de 10 em 10 minutos, no caso da blockchain. Uma pergunta que de alguma maneira já foi resolvida, do ponto de vista legal, atualmente, como são geridas as disputas e litígios do blockchain. Bom, são geridas da forma que existe na legislação, dependendo, digamos, da localização das empresas envolvidas. Isso será aplicável à legislação dos países onde tem a sua sede, com algumas limitações, de facto, que é de neste momento ainda estar a legislação a ser desenvolvida para algum tipo de aplicações, mas normalmente os litígios terão a ver com empresas e portanto, terão que ser resolvidos digamos, no país da sede dessa empresa e com a legislação existente nesse país. Aqui um outro participante anónimo diz: no entanto, ainda ficam algumas dúvidas práticas. Pois eu acredito que sim, que ficarão muitas, porque de facto não é possível, num espaço de tempo tão curto. Eu digo que esta é uma ação de sensibilização, por assim dizer, uma ação de sensibilização de criar, de dar a conhecer potencialidades do blockchain, e obviamente que há muitas dúvidas para como se processa a aplicação dos blocos. Bom, depende do algoritmo de consenso, mas na prática é quem for mais rápido a resolver um problema, não é? Portanto, é um problema que encontrar um número que permita validar as transações e é, digamos, um processo que exige muita capacidade de computação e, portanto, ele depois é validado pela maioria, digamos, dos membros da rede, e portanto não há gnomos
efetivamente, mas é um processo que é definido, não é? Definido no white paper, que define, de facto, o sistema de validação, o algoritmo de validação dos blocos, e é isso sempre que está em causa no blockchain, é a validação de cada bloco de transações. A carga computacional e o consumo de energia associados, como são geridos. Bom, aí terá cada entidade que terá que fazer terá que fazer a sua gestão, não é? Obviamente que isto acaba por ser um negócio em que existem custos por um lado e existem receitas por outro lado, e portanto terá que ser feita essa gestão. José Paiva, sei que a IBM em tempo teve a desenvolver blockchains para o mercado de diamantes para certificar as origens e combater o mercado negro. E de facto há uma aplicação que foi desenvolvida precisamente para os diamantes, para, no fundo, perceber a blockchain, não é? Portanto, é um processo semelhante ao utilizado pela Maersk, é criar um blockchain que permita rastrear, permita seguir todo o percurso de um diamante, desde a sua extração, depois ao processo de lapidação, etc., e todas as fases em que esse diamante, que é único e que recebe uma identificação digital única, não é? Tal como uma peça num automóvel, tem uma identificação única, à qual é atribuído um NFT, um non-fungible token, e que permite, de facto, rastrear a origem dos diamantes e, portanto, eliminar os famosos diamantes de sangue, não é? Possível. E, portanto, são aplicações que estão efetivamente em funcionamento. Para enviar o link dos cursos, ok, sim senhor, isso depois será enviada a apresentação, será enviada para aqui, para a ordem, que depois fará a distribuição pelos membros. No caso da criptografia centralizada, são criadas pelo governo da Federação, uma ameaça aos próprios cidadãos em termos de controle. Pois, quer dizer, o blockchain, os blockchain, quando são, digamos, públicos, no caso da Bitcoin, as pessoas têm uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é aquela que lhes permite fazer transações, a chave privada digamos, a chave do seu cofre, onde tem, digamos, os seus ativos digitais. Se perder a chave desse cofre é complicado, não é? Porque perde os ativos digitais. E, portanto, uma moeda digital, de facto, o que vai trazer é um controle muito significativo sobre, imaginemos que todas as poupanças, todos os ativos de pessoas num determinado país são convertidos nessa moeda digital, por exemplo, o euro digital, ou o yuan digital na China, que é mais provável que aconteça. Evidentemente que é um Big Brother, não é? Portanto, será muito difícil escapar a esse controle. Hoje em dia, a possibilidade de investir, por exemplo, em criptomoedas ou em criptoativos, não são apenas moedas, são os ativos, que podem ser ativos físicos, portanto, no fundo, é uma denominação digital, pode ser de um ativo físico, é uma maneira de pessoas em determinados países poderem proteger, digamos, os seus ativos e de não serem confiscados pelos governos locais, não é? Que felizmente em Portugal não existem confiscos, mas há países onde efetivamente eles existem e de facto os ativos digitais pode ser também uma defesa contra essa possibilidade de confisco. Uma moeda digital do país, do Banco Central do país ou de uma região, de facto é um controle muito significativo, não é? Aliás, os próprios bancos não estão, bancos comerciais, não estarão eventualmente interessados em que isso aconteça, porque de alguma maneira também lhes irá tirar negócio. Rubem Guerreiro, em que ponto se encontram os Central Bank Digital Currency na Europa e em Portugal, e como funciona? Bom, Portugal tem o euro, não é? Se houver algum dia um euro, será um euro digital.
Obviamente que isso será, digamos, uma determinação a nível da União Europeia, se vier a ser, não é? Eventualmente com o Banco Central Europeu. Neste momento não existe numa moeda digital do Banco Central Europeu, e não se prevê, não está definido nenhum prazo para ela vir a existir neste momento. Agora, poderá vir a existir? Sim, poderá eventualmente vir a existir, não é? Portanto, já houve aqui 17 perguntas. Eu responderia a mais algumas perguntas se houver pessoas que queiram colocá-las. Mas queria-vos salientar que, de facto, a blockchain é muito mais do que criptomoedas, muito embora, obviamente, o interesse normal das pessoas vai até algumas pessoas que gostam de eventualmente investir ou especular, vai, ou tem ido, digamos assim, para as criptomoedas, mas é um campo muito mais alargado. É um campo muito mais alargado que permite, do ponto de vista digital, fazer transações que anteriormente não eram possíveis. No limite, podíamos até dizer que os bancos deixariam de ser necessários, não é? Mas pronto, isso seria no limite, isso não vai acontecer certamente, pelo menos nos tempos mais próximos. O que é que será o futuro? Não sei dizer, sei que esta tecnologia, e muitas vezes conjugada com outras tecnologias, vai permitir termos aplicações diferentes com valor acrescentado significativo para os seus utilizadores, e o caminho para desenvolver essas novas aplicações será, efetivamente, as pessoas saberem o que é o blockchain, o que são criptoativos, o que são NFTs, o que é o supply chain em blockchain, como funciona o metaverso, enfim, como é que a blockchain se vai relacionar com a inteligência artificial, portanto, de facto, há aqui um potencial muito, muito relevante, não é, do meu ponto de vista. Mas eu sou suspeito, obviamente, mas do meu ponto de vista existe de facto um potencial significativo. Podemos dizer que é uma revolução. Bom, há quem diga que sim, que o Web3 é uma revolução face àquilo que foi o Web 2, que tem a ver basicamente com as redes sociais, e portanto o que nós agora estamos a falar já é muito mais do que redes sociais, é haver uma plataforma de confiança que permite, digamos, basear transações digitais nas mais diferentes áreas, que podem ser aplicadas. Bom, e não havendo... existe aqui mais uma questão, novamente o Olivier. Existem empresas em Portugal às quais eu possa recorrer para criar um smart contract ou NFTs de acordo com as necessidades da minha empresa, isto é, sem precisar de tornar especialista no tema, poder tomar smart contracts ou NFTs? Sim, existem. Existe inclusivamente uma associação, acho que uma associação nesta área do blockchain e criptoativos, e eventualmente, se estiver interessado, eu posso lhe dar os contactos dessas associações, não é? Que são, ao fim e ao cabo, representantes ou associações de empresas interessadas nesta área e poderão eventualmente, ou em Portugal ou noutro país, não é? Portanto, hoje em dia, este tipo de aplicações são, a nível internacional. Obviamente que é melhor ter uma relação mais próxima, não é? E de confiança. E se depois quiser, poderei dar-lhes o meu e-mail, ou a ordem poderá dar-vos o meu e-mail para depois poderem contactar para mais informação. Bom, espero que tenha sido útil, que tenha sido interessante, que tenham ficado com muitas dúvidas, certamente ficarão, porque, digamos, é um processo de alguma maneira complexo, mas é um processo extremamente interessante, e que poderá ter benefícios muito relevantes. E passo a palavra
Pela minha parte, completei a minha intervenção. Passo a palavra ao Sr. Engenheiro Jorge Gamito Pereira para fazer o encerramento da sessão. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui convosco. Carlos João, muito obrigado. Acho que foi uma excelente sessão, foi uma introdução ao tema aqui para o nosso painel. É um veículo de informação que promovemos, novamente. A Ordem investe muito na formação dos seus membros e na sua certificação, por isso queremos apoiar todos os membros para que possam ser mais interventivos também nesta área das tecnologias e certamente que os canais da Ordem ficam a dispor de todos os membros que queiram mais informação e contactar aqui pelo João Ralha. A equipa da Região Sul fará certamente chegar a informação que venham solicitar e, dado o avançado da hora, um abraço a todos, bom trabalho e bom descanso agora em família ao final da tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.